Olá, seja bem-vindo. O texto de hoje é o Conhecimento, Trabalho e Obra, uma proposta metodológica para a educação profissional do autor Jarbas Novelino Barato. Eu sou o professor Paulo César Rocha e você está no canal Bora Aprender. O resumo do texto diz o seguinte: muitos trabalhadores celebram suas obras. Eles têm orgulho do que fazem. Esta constatação sinaliza dimensões axiológicas no interior das atividades produtivas, lembrando que a axiologia é sinônimo de ciência dos valores, estudo sobre os valores morais, então está bem relacionado com os valores. Então, essa constatação de que os trabalhadores celebram suas obras, ela sinaliza dimensões axiológicas no interior das atividades produtivas, ou seja, no interior das atividades produtivas, nós vamos ter dimensões de celebração, de valorização dessa obra, que quase sempre é ausente em análises feitas por especialistas. É preciso considerá-la como um indicador de saberes que se constroem no e pelo trabalho. Duas vertentes teóricas podem nos ajudar a entender melhor a obra em práticas sociais voltadas para a produção. São elas a teoria da atividade e recentes estudos no campo das comunidades de práticas. Então, nós vamos ter duas vertentes teóricas que serão trabalhadas no texto. É a teoria da atividade e as comunidades de prática. O sentido da obra, iluminado pelas citadas vertentes teóricas, teoria da atividade e comunidades de práticas, elas podem inaugurar um modo completamente novo de desenvolver atividades de educação profissional. Esse é um caminho capaz de oferecer uma alternativa mais próxima do saber do trabalho, que é a pedagogia da competência. Ou seja, nesse resumo, nós já podemos entender bastante coisa. Existem duas vertentes teóricas, a teoria da atividade e as comunidades de prática, que vão ajudar a inaugurar um novo modo de desenvolver atividades de educação profissional. E esse caminho oferece uma alternativa mais próxima do saber do trabalho do que a própria pedagogia da competência, porque a pedagogia da competência é uma alternativa que trabalha o saber do trabalho, mas de uma forma que não é interessante para os nossos estudos. É um tipo de competência que vai ser bastante individual, capacidades individuais, são competências que estão visando o produto final lá no mercado de trabalho, enquanto o saber do trabalho, levando em consideração as atividades, as experiências do trabalhador, serão mais voltadas nesse sentido da teoria da atividade e das comunidades de prática. Então o texto começa falando sobre a celebração do trabalho. O orgulho sentido por trabalhadores por causa de uma obra bem feita não se resumia a um sentimento individual e a um reconhecimento pelos membros de uma corporação de ofícios. Então esse orgulho sentido por esse trabalhador por causa de uma obra bem feita não vai se resumir a um sentimento que apenas ele vai sentir ou mesmo o reconhecimento de outros trabalhadores do mesmo nível. Na verdade, esse orgulho envolve atos de celebração na família e na comunidade. Então o trabalho ele não é só um ganha-pão, uma forma de ganhar dinheiro, mas ele é também uma realização que dá sentido à vida. O que seria de nós se nós não tivéssemos um trabalho para dar sentido à vida? Muitas pessoas pensam o seguinte: como eu não gostaria de trabalhar, gostaria apenas de viver a vida a bel prazer, viver a vida curtindo a vida. Mas até isso, gente, a vida perde sentido, porque o ócio, que nós poderíamos comparar ao tédio, ele é cruel na vida do ser humano. Então, o trabalho, ele não é só um ganha-pão, ele também é uma realização que dá sentido à vida. E o orgulho do profissional por uma obra bem feita é um aspecto fundamental do saber do trabalhador. Esse orgulho, ele é fundamental. Então, o texto explora possibilidades do sentido da obra na formação profissional e em comunidades de prática, e os modos hegemônicos de ver o trabalho não favorecem essa proposta. Por quê? Os modos hegemônicos, que são os que tomam liderança na nossa conjuntura social e política, eles não consideram a obra na formação profissional. A própria linguagem em comum, ela consagra uma separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual.
basta você perceber como o uso mão de obra ele é bastante intrínseco à nossa fala cotidiana. Nós falamos bastante mão de obra, e se existe uma mão de obra, se referindo a trabalho manual, então fica implícito que existe um cabeça de obra, ou seja, um trabalho intelectual. Só que se essa separação indica que o sentido da obra ele só pode ser aprendido pelos senhores da concepção, os cabeças de obra, as pessoas que pensam, as pessoas que usam de seu intelecto, então isso significa que o fazer, o trabalho manual, ele carece de significado para os trabalhadores manuais. Ou seja, se a mão de obra é um trabalho manual e existe uma cabeça de obra que é o trabalho intelectual, então significa que o trabalho manual ele também não é intelectual? Será que ele é desprovido de intelecto? Isso é o que nós veremos a seguir. Então nós temos a separação entre concepção e execução, que certamente priva o trabalhador de poder. Então quando a gente separa a concepção, a teoria da execução, da prática, estamos privando o trabalhador de poder. Esse sentido, ele passa a ser um privilégio das gerências. Então, só as gerências, os trabalhadores intelectuais, os dirigentes, a burguesia, vai ter esse sentido do trabalho. Mas, entenda o seguinte, mesmo separando a concepção e a execução e privando esse trabalhador de poder, isso não faz com que ele não compreenda o que ele realiza. O trabalhador manual, ele continua entendendo e compreendendo aquilo que ele realiza, apesar de estar privado do poder. Mesmo em profissões que perderam conteúdo e foram simplificadas, parece que os trabalhadores continuam a entender sim que seus fazeres resultam em obra. Então, por mais que as profissões estejam bastante simplificadas, elas perderam conteúdo, elas são repetitivas, elas são manuais, mesmo que elas não tenham uma questão intelectual por trás, parece que os trabalhadores eles continuam sim a entender que esse fazer que eles fazem, eles vão resultar numa obra, num produto finalizado e bem acabado. Então, a possibilidade de reduzir as atividades produtivas a execuções sem inteligência exigiria uma mão de obra geneticamente desprovida de capacidades intelectuais. Por quê? Porque reduzir as atividades produtivas a execuções sem inteligência nenhuma só se esse trabalhador fosse uma obra artificial, só se esse trabalhador fosse modificado geneticamente, se ele fosse um robô, se ele fosse um produto transgênico, porque todo ser humano ele tem inteligência. Então é impossível que atividades produtivas possuam execuções sem inteligência, porque toda execução tem algum tipo de inteligência por trás. Ignorar a inteligência do trabalhador manual faz parte de um jogo que desqualifica aqueles cujas funções são muito simplificadas. Então, na verdade, quando se ignora essa inteligência do trabalhador, significa que a burguesia ela até sabe que esse trabalhador ele tem uma inteligência, mas essa inteligência é ignorada. E essa ignorância faz parte de um jogo que vai desqualificar esses profissionais, de forma que as decisões gerenciais elas possam ser tomadas baseadas nesse domínio do processo produtivo. Então, quando eu convenço os trabalhadores que eles não têm inteligência para realizar algum tipo de trabalho, eu justifico diversas decisões, como por exemplo, você trabalhador, você vai ganhar menos porque as suas funções elas são designadas devido ao seu nível intelectual, enquanto para o trabalhador que tem ensino superior tem uma união indissociável entre concepção e execução, o salário vai ser melhor, as condições de vida vão ser melhor, as condições sociais e o reconhecimento social serão melhores. Então, o texto vai trazer o caso de Schmidt. Taylor, lá do Taylorismo, ele considera o Schmidt, que é um funcionário, um ser incapaz de pensar sobre o que trabalha. Na época lá que ele foi instruído por Taylor, o Schmidt estava construindo a sua própria casa e tal, e todas as demandas de planejamento para poupar os recursos e aplicá-lo na compra dos materiais, e assim como diversos conhecimentos para executar a obra, não eram banais, exigiam inteligência. Ora, o Schmidt estava construindo a casa. Quando ele estava construindo a casa, ele precisou planejar como ele construiria essa casa, onde iria ser a cozinha, onde seria o quarto, onde seria o banheiro, onde seria a sala. Com esse planejamento, ele precisou fazer um orçamento.
o que é que ele vai poupar de recurso, o que é que ele vai gastar de recurso, como ele vai aplicar na compra dos materiais, quanto material ele vai precisar gastar para construir essa casa. Então, foram diversos conhecimentos que o Schmidt precisou para construir essa casa. Vocês acreditam que o Taylor ele era incapaz de enxergar isso? E além disso, ele não enxergava o Schmidt como uma pessoa dotada de conhecimento. Ele só enxergava o Schmidt como uma máquina de carregar lingotes. Lingotes é um bloco de metal utilizado nas obras e era apenas isso que Taylor enxergava. Para ele, o trabalhador braçal era desprovido de saberes e isso era conveniente, já que, considerando que o trabalhador não tem conhecimento, ele tem um certo poder sobre esse trabalhador. Então, o que faz um analista do trabalho? Ao longo do texto, nós veremos algumas expressões como analista do trabalho, análise do trabalho. É importante que vocês saibam que isso é a organização científica do trabalho proposta por Taylor, que envolve a racionalização, as formas de produção com o máximo de racionalização do tempo e da produtividade. Quanto mais produção em menos tempo, melhor. Até a gente lembra do Charlie Chaplin, naquele filme Tempos Modernos, em que ele está enroscando os parafusos e o chefe manda aumentar a velocidade. Quando aumenta a velocidade, o Charlie Chaplin começa a não conseguir atender ao ritmo daquela produção. E o chefe fica em cima reclamando por que ele não está conseguindo. Mas porque os ritmos são diferentes do que o próprio corpo humano é capaz de fazer. Então, esse analista do trabalho, ele analisa e descreve esses movimentos mecânicos para programar a máquina de modo mais eficiente. Seria o trabalhador sendo programado para fazer movimentos mecânicos de forma que ele produza mais e mais rápido. Então, será ensinado ao trabalhador a melhor maneira de trabalhar. E não importa como o trabalhador vê essa atividade e nem como ele processa psicologicamente e socialmente. O que importa é que o trabalhador produza mais e mais rápido, definidas a partir de critérios de produtividade alheios aos ritmos humanos. Não importa se o trabalhador não consegue ir no ritmo da máquina, da esteira. O que importa é que ele se adapte e produza. Outro conceito utilizado no texto é o da especialização, mas é importante entender que a especialização ela significa uma redução do trabalho a seus elementos mais simples e não como um aprofundamento do saber. Se um carro está sendo produzido numa fábrica, a especialização é no sentido do trabalhador que vai apenas apertar um parafuso. Ele aperta um parafuso, a cada produto ele apenas aperta o parafuso. Essa é a especialização, é uma redução do trabalho. Ele não conhece toda a produção, ele não sabe como é construído o carro, como ele é produzido, ele sabe apenas qual parafuso ele vai girar. Aptidão também, ela não é uma palavra otimista. Aptidão, ela é baseada na crença que os seres humanos nasceram com dons e que podem ser identificados e usados para fins produtivos. Então, quando o texto diz que, naquele tempo, eles usavam o termo aptidão, é no sentido de fazer com que o trabalhador acredite que ele tem um dom, esse dom vai ser identificado e vai ser usado, adivinha para o quê? Para os fins produtivos, para o lucro do capital. Então, nas primeiras décadas lá do século passado, a orientação e a seleção profissional, elas eram as atividades mais populares de articulação entre educação e trabalho. Então, as atividades mais populares de articulação entre educação e trabalho eram a orientação e a seleção. Aptidão, como eu estava falando, ela é uma expressão que ela esconde ou expõe os viés ideológico que justifica o rótulo da falta de inteligência ou de rudeza aos profissionais que exercem ocupações manuais socialmente desvalorizadas. Então, quando nós temos um profissional que ele exerce uma ocupação socialmente desvalorizada, uma ocupação manual, se rotula esse trabalhador como um ser sem inteligência e nós falamos que a aptidão dele é girar um parafuso, é pregar um prego. Então, aptidão é nesse sentido que expõe um viés ideológico justificador do rótulo da falta de inteligência. Bom, os aspectos metodológicos se referem a aprender a trabalhar
começaram a ser entendidos como aplicações daquela análise, daquele racionamento, daquela racionalização de tempo e produtividade. E essa solução pedagógica, ela ignora os saberes construídos no e pelo trabalho. Não importa o que o trabalhador está construindo em termos de saber, importa o que ele está construindo em termos de produção. Bom, os interesses alheios aos interesses dos trabalhadores utilizam a forma ciência para fazer com que estes aceitem sua suposta ignorância. Ou seja, é utilizada uma forma ciência para fazer com que esses trabalhadores eles se conformem que eles são ignorantes. Por exemplo, num curso de cabeleireiro é ensinado química e biologia, ok? E a química e a biologia elas já são usadas por esses profissionais lá cabeleireiros, porque eles usam técnicas que usam a química e a biologia lá na prática. Mas lá na aula é usado um discurso arcano, um discurso enigmático, um discurso prolixo, um discurso misterioso, que faz com que o profissional ele aceite a subordinação às pessoas que dominam os saberes supostamente inacessíveis a quem não tem informação científica. Ou seja, quando o professor fala e faz com que o aluno não compreenda, ele imagina que a biologia e a química são saberes científicos que eles nunca vão compreender. Isso faz uma justificação de que eles vão respeitar aquelas pessoas que entendem a biologia e a química, que são pessoas mais inteligentes. Então, no próprio curso, no próprio ensino, a metodologia é de usar um discurso arcano, que faz com que o profissional aceite a sua subordinação de um saber supostamente inacessível, mas que na verdade é acessível, porque esse profissional ele já usa essas técnicas durante sua profissão, mas na teoria eles acabam se conformando que não sabem e que quem sabe é superior a eles. A intenção do autor, do Barato, é buscar enfrentar o desafio de descobrir no interior do próprio trabalho bases capazes de fundamentar uma metodologia de educação profissional. Então, ele quer examinar duas questões importantes. Examinar a matriz interpretativa do conhecimento, que insiste na dicotomia teoria e prática. Então, ele vai falar das armadilhas desse par teoria e prática. Ele vai examinar também a questão do sentido que a obra tem na organização da atividade, na constituição de atos de intenção. Então, a proposta é de uma constituição de uma pedagogia inspirada pelo saber do trabalho. Então, vamos começar a questão das armadilhas do par teoria e prática. Uma das armadilhas é pensar a teoria e a prática como duas instâncias completamente distintas, enxergando a teoria como verbo, teoria, explicação, discurso sistematizado e vendo a prática como experimentação, manipulação, execução. De acordo com um pensamento hegemônico, a prática ela é guiada pela teoria. E a prática, sem teorização prévia, é um ato desprovido de inteligência, como se o saber não fosse inteligente. Então, essas armadilhas do par teoria e prática, elas são bastante perigosas para uma metodologia que utiliza o saber do trabalho de uma forma a constituir uma pedagogia que envolva o trabalho nessa educação. Teoria e prática, como duas instâncias completamente distintas, é uma armadilha grave. Ver a teoria apenas como verbo e prática apenas como manipulação, isso faz com que haja uma dicotomia gravíssima entre teoria e prática. Mas o pensamento hegemônico, ele pensa exatamente que a prática é guiada por uma teoria. E se essa prática não tiver essa teoria, ela é um ato desprovido de inteligência, como se o fazer ele não fosse inteligente. Ou seja, o autor defende que a prática, mesmo sem teoria, ela é inteligente. Nem sempre a prática vai precisar de uma teorização prévia, e nem sempre a teoria necessariamente vai precisar de uma prática que a materialize. Então, Barato ele vai sugerir o abandono do par teoria e prática como referência explicativa para os conteúdos de aprendizagem no campo da educação profissional. Então, ele vai sugerir que o par teoria e prática ele seja abandonado como uma referência, já que a teoria e prática elas não são tão distintas assim.
Mas as raízes dessa dicotomia, elas são tão profundas porque elas são baseadas numa tradição filosófica respeitável. Há muito tempo, teoria e prática é prática. Então as formas de romper isso é bastante complicado. Os pares dicotômicos, teoria e prática, eles revelam um fosso ontológico entre mente e corpo. É como se a mente fosse uma coisa e o corpo fosse outra completamente diferente. Então a dicotomia que é criticada por Ryle, ela transparece o entendimento de que as realizações concretas do ser humano, elas são guiadas pela mente. Então tudo que o homem faz de concreto é guiado pela mente. O corpo seria um instrumento, certo? Que vai cumprir mecanicamente as ordens de um piloto alojado num centro de controle chamado mente. É o que o filósofo inglês chama de o fantasma da máquina. Então, Ryle, ele vai criticar essa dicotomia, que vai transparecer esse entendimento, que o corpo ele é apenas um instrumento que vai obedecer ordens de um piloto na mente, chamado fantasma da máquina. Então, ele sugere que o saber ele deve ser visto em duas dimensões completamente distintas e independentes. O saber como, knowing how, e o saber que, knowing that. O saber como, ele é execução, e o saber que, ele é uma proposição que vai explicar as coisas. Eles são independentes sim, mas eles têm possibilidade de articulação. Então, saber como, que é a prática, a execução, ela pode se articular com saber que é aquele mais voltado como teoria, que explica as coisas. Então, é importante entender que mesmo a explicação bem estruturada, ela não é garantia de uma execução fluente. Bom, agora vamos para a parte da obra e sentido da atividade. Então nós podemos ver que a arte pode ser considerada como um conjunto das realizações humanas, porque antigamente as realizações humanas eram consideradas arte. Hoje nós temos o Liceu de Artes e Ofício, que é uma escola que inaugurou um tratamento sistemático da educação para o trabalho em nosso país e carrega até hoje a palavra artes em seu nome. É o Liceu de Artes e Ofícios. A obra ela orienta a produção de objetos do trabalho e de identidades de quem a faz. Essa é uma proposição bastante importante de Barato. A obra ela orienta a produção. Não é a produção que orienta a obra, mas a obra que orienta a produção dos objetos do trabalho e das identidades de quem a faz. Por exemplo, um eletricista ele insiste em fazer um acabamento bem feito, não apenas correto, mas um acabamento bem feito. Embora todo o trabalho vá ficar por dentro das paredes, ainda assim ele faz bem feito, porque mesmo que esteja oculto, a obra tem uma assinatura de quem a fez. Então, mesmo que esteja por dentro da parede, um eletricista pode ter o sentimento de uma obra bem feita, uma obra acabada, uma obra que tenha a sua autoria. Então a obra supõe um engajamento do trabalhador com o resultado de seu trabalho. O trabalhador ele tem um engajamento, ele tem uma força de vontade e tem uma apreciação pelo resultado do seu trabalho. Ela supõe também, a obra, tramas de reconhecimento nas comunidades dos praticantes de um mesmo ofício, ou seja, pessoas que trabalham numa mesma profissão, por exemplo, e reconhecimento de que o resultado de trabalho tem um significado social. Então, quando eu enxergo que o resultado do meu trabalho tem um significado social, isso faz com que eu tenha um engajamento por essa obra, que eu aprecie e que eu valorize essa obra. Só que muitas vezes esses aspectos de reconhecimento, de significado social, não é reconhecido pelo trabalhador, que muitas vezes é incapaz de reconhecê-lo em declarações formais construídas como saber que. Ou seja, o profissional ele não entende essa teoria formal escrita em modelos acadêmicos, não. Em consequência disso, a educação profissional apresenta alguns confrontos significativos. Os alunos eles se comprometem com a beleza da obra. Ele faz uma obra bem feita, ele faz uma obra bonita, bela, esteticamente bonita, mas ele não consegue ver conexões do que fazem com as ideias de estética.
tendo em consideração que ideias estéticas já é um saber que, ou seja, é uma teoria. Eles não têm acesso a esse conhecimento. Então, por mais que ele se comprometa com a beleza de uma obra, é um saber como, apesar de ele não saber o saber que. Então, o saber baseado em competências, ele é apresentado como um aspecto de capacidades individuais que são utilizados com certos planos de produção. Toda a trama social desaparece, porque o saber baseado em competências é bastante criticado nesse artigo, porque um saber baseado em competência, ele não vai reconhecer que a aprendizagem ela é uma construção social, ela vai considerar que o saber é uma construção individual, uma capacidade individual que vai ser utilizado com certos planos de produção. O que isso significa? Que esse saber baseado em competências, ele é oferecido justamente por um mercado de trabalho, que vai querer que esse profissional saiba determinado conteúdo, apenas aquilo que ele vai utilizar para dar lucro a esse mercado, para que ele gere uma produção ao capital. Então, o Barato ele vai pensar a obra como uma forma de orientar percursos de formação profissional, uma formação profissional que seja orientada pela obra. Então, ele vai apresentar o aspecto da teoria da atividade, que é uma referência teórica, uma abordagem da experiência humana que leva em consideração a dinâmica das relações entre sujeito e objeto. Então, a teoria da atividade, ela leva em consideração a dinâmica das relações entre sujeito e objeto, levando em consideração também que há uma unidade entre consciência e ação em produtos gerados por interações do indivíduo com pessoas e artefatos. Então, entre o sujeito e o objeto, vai haver uma unidade entre consciência e ação, teoria e prática, mente e corpo. Então, nessa unidade, vai ser gerada através de interações dos indivíduos com objetos que podem dar origem a uma obra. E quais são os princípios da teoria da atividade? Esse ponto é bastante importante. É a ênfase na intencionalidade humana. Então, o humano ele é dotado de uma intencionalidade, de necessidades, e a obra pode ser construída através de uma intenção de suprir uma necessidade. Então, ele vai produzir uma obra. Outro princípio é uma assimetria entre pessoas e coisas. Se as pessoas e coisas fossem simétricas, com simetria, isso significaria que pessoas e coisas estariam no mesmo nível de importância. Mas quando nós vemos uma assimetria entre pessoas e coisas, nós percebemos que temos um nível diferente. Mas essa assimetria ela vai tender para as pessoas, para os sujeitos, porque os sujeitos são mais importantes que as coisas, porque as pessoas elas têm intencionalidade, enquanto as coisas não. Outro princípio da teoria da atividade é a importância do desenvolvimento humano. E esse desenvolvimento humano é um desenvolvimento histórico e social. Então é importante entender que os seres humanos eles se desenvolvem ao longo do tempo, e por isso tem o quarto princípio, que é a ideia de que a cultura e a sociedade elas não formam a atividade humana, porque enquanto o homem se desenvolve, ele passa por diversos momentos na vida. Então, ao longo do ciclo de uma história, ao longo de gerações, a cultura e a sociedade elas vão mudando e as atividades humanas também vão se alterando. E por isso a importância do desenvolvimento histórico-social do humano quando nós pensamos a obra. Vale ressaltar que na teoria da atividade, a atividade é a categoria mais básica a ser considerada. Então, importa entender a dinâmica da atividade para entender pessoas e coisas. Alguns estudos consideram primeiro as pessoas e coisas para depois entender a dinâmica da atividade. Mas Barato vai propor que se entenda primeiro a dinâmica da atividade e a partir da dinâmica da atividade nós iremos entender as pessoas e as coisas. E a obra, ela não é apenas um produto que resulta de um processo de produção. Ela é um alvo, e ela é um alvo que mobiliza o sujeito em busca da satisfação de uma certa necessidade. E essa mobilização do sujeito em busca de uma satisfação, ela passa por saberes que são socialmente construídos, além do uso de ferramentas e divisão do trabalho. Então, quando o sujeito ele quer
satisfazer uma necessidade dele, ele vai mobilizar saberes que foram construídos socialmente, eles vão usar ferramentas e vão dividir o trabalho de forma que a obra seja realizada. É aí que entra a comunidade de prática, que pode ser vista como uma comunidade que vai se reunir para construir e produzir uma obra. É aí também que entra a questão da participação periférica legitimada, que tem bastante importância numa metodologia de estudo de educação profissional. Por quê? Porque essa possibilidade explicativa da comunidade de prática, ela vai nos ajudar a entender o sentido da obra. Bom, a aprendizagem ela vai ser vista como uma ocorrência social, o desenrolar de um saber socialmente distribuído, diferente lá da pedagogia das competências, em que o saber é construído individualmente. Então aqui nós veremos a aprendizagem como uma ocorrência social, uma construção social entre as interações dos sujeitos. Então a comunidade de prática, levando em consideração uma participação periférica legitimada, nós vamos ao seguinte exemplo que tem no texto. Os novatos eles vão participar da obra, seja limpando o local de trabalho, seja realizando pequenos trabalhos, pregando botões, pregando pregos, enfim. O importante é que sejam trabalhos que sejam diretamente relacionados com a produção. Então, é uma comunidade de prática, nós vamos ter pessoas de diversos níveis de conhecimento e elas estão em prol de uma produção, de uma obra. Então, nós teremos novatos, óbvio, e esses novatos, eles não vão apenas estudar teoria, eles vão participar da obra. E nessa participação, eles vão fazer pequenos trabalhos, até que eles vão consolidando os conhecimentos do saber como, e dessa forma, eles vão se desenvolvendo. É dessa forma que nós vamos perceber algumas pistas para a elaboração de propostas alternativas a essa pedagogia das competências que é bastante criticada no artigo. Então, uma dessas pistas é o trabalhador, mesmo em situações em que o trabalho foi empobrecido, controlado por analista ou gestores instantes da execução, ele continua a identificar-se com o sentido da obra. Então, o trabalhador, mesmo quando o trabalho é muito simplificado ou controlado pelos analistas, ele continua a se identificar com esse trabalho. A obra ela vai concretizar valores no âmbito estético e ético, porque ela compromete o trabalhador com sentimentos de beleza, no caso o âmbito estético, e responsabilidade pelo resultado do seu trabalho no âmbito ético. Também teremos como pista uma celebração da obra como um ato social que envolve a comunidade de prática e a família do trabalhador. Além disso, a obra pode ser equiparada ao objeto da teoria da atividade e, como tal, ela é motivo que corresponde a alguma necessidade do trabalhador. Então, quando nós pensamos na teoria da atividade, a relação entre sujeito e objeto, esse objeto ele pode ser uma obra. Então, essa obra ela pode satisfazer a necessidade do trabalhador e por isso que o trabalhador a produziu justamente com essa intenção, com essa intencionalidade. Bom, existem também na obra, concretizam-se os atos de intencionalidade que vão permear nessa atividade do trabalhador, as demandas presentes na relação sujeito-objeto, atividade, que vão se construindo socialmente, os saberes necessários para concretizar essa obra. Bom, outras pistas para a elaboração de propostas é que o aprendiz ele vai ser aceito por uma comunidade de prática desde o início e ele vai participar da elaboração da obra desde o começo. Então, quando o sujeito ele é aceito por uma comunidade de prática, ele vai participar da elaboração da obra desde o começo. E o saber no trabalho ele vai se constituindo na medida em que execuções se concretizam nas relações sujeito e objeto. E no âmbito da atividade, o conhecimento ele não se estrutura como pré-requisito para a execução. Na verdade, ele vai se estruturar na medida em que a execução avança. Então, a teoria ela não é um pré-requisito para a prática, mas essa teoria ela vai se estruturando na medida em que a execução avança. Então, se quisermos organizar ambientes de aprendizagem de modo a utilizar os saberes construídos no e pelo trabalho, vai ser preciso operar uma mudança radical.
Uma possibilidade nessa direção é considerar a obra como um princípio organizador das atividades de aprendizagem em programas de formação profissional. Em termos da teoria da atividade, essa proposta vai partir do objeto da atividade, do motivo. Então, o motivo vai ser o ponto de partida na teoria da atividade. E nas comunidades de práticas, que são constituídas em ambientes de trabalho, os programas de formação profissional, com orientação aqui sugerida, no caso a obra sendo uma orientadora, vão se voltar para obras bem feitas, bem acabadas. E numa proposta como essa, não cabem obras executadas apenas para efeitos pedagógicos. Não, essas obras elas não vão ser executadas só para fins educativos. Uma obra ela vai ser verdadeira, ela vai ser real, vai ser uma obra de verdade. Então, desde o início, o aprendiz, nessa comunidade de prática, ele vai estar comprometido com uma obra reconhecidamente profissional. Isso não vai significar uma exigência de perfeição, não, mas a oportunidade dele integrar uma comunidade de prática com atos de participação periférica legitimada. Participação periférica porque ele vai estar em situações de produção não centrais, já que ele vai estar apenas como um aprendiz, e legitimada porque faz parte do processo, ele é um dos profissionais envolvidos. Em outras palavras, desde o começo, o aprendiz vai se integrar na produção, na atividade, e essa providência garante experimentar construção social do conhecimento. Então, entre as mudanças que essa abordagem vai provocar, vão se destacar a seguir, e com isso vamos finalizar o nosso estudo. Então, temos a obra como referência metodológica em educação profissional. Então, os programas orientados pela obra, eles mudariam substancialmente a organização de currículos, certo? E das dinâmicas de ensino-aprendizagem. E essas mudanças que essa abordagem vai provocar vão ser destacadas a seguir. As tradicionais turmas homogêneas, elas vão ser substituídas por equipes de trabalho, cujos participantes teriam diferentes níveis de domínio das técnicas e operações requeridas pelas obras. Então, vão ser turmas heterogêneas, que no caso vão ser equipes de trabalho com pessoas de diferentes níveis, entre novatos e veteranos, além de princípios de divisão do trabalho, que serão utilizados para atribuir tarefas distintas aos membros das equipes de produção. Então, cada trabalhador vai receber uma tarefa distinta. O novato vai pregar o botão, o mais veterano vai fazer a costura completa. E assim vai ser o princípio da divisão do trabalho. Já os docentes, eles vão atuar como mestres. Eles vão propor a obra, eles vão instruir os participantes, vão avaliar os resultados parciais e vão oferecer orientações e vão também executar para efeitos demonstrativos desse trabalho. Então, o mestre vai instruir, vai avaliar e vai executar também para efeitos demonstrativos. Os participantes de todos os níveis, eles vão negociar, por meio da execução, o significado dos saberes necessários ao alcance da obra. Então vai ter uma troca de conhecimento entre as pessoas que estão construindo uma obra. O veterano vai negociar saberes com o novato vai perceber coisas que o veterano não percebeu, então vai ter uma negociação de saberes no alcance da obra. As avaliações de aprendizagem, elas aconteceriam como julgamento de operações no processo e na apreciação da obra pronta. Então, nós teríamos a obra finalizada e a avaliação vai acontecer como julgamento. O julgamento dos próprios alunos, assim como o julgamento do mestre. E os cursos, eles não teriam data de início nem de fim. A qualificação ou a habilitação dos alunos, ela vai ocorrer de acordo com o domínio de processos necessário à produção das obras que vão integrar o currículo. Então, como saber se esse trabalhador está qualificado? Quando ele dominar o processo necessário a essa produção que vai integrar o currículo. Bom, esse texto é bastante extenso, tem muitos conceitos envolvidos, teoria de prática, de comunidades de prática,
atuação periférica legitimada desse sujeito que vai trabalhar na comunidade prática e vai aprender juntamente na teoria e na prática de forma indissociável, e dessa forma é uma metodologia bastante nova e que merece ainda mais estudos, mais aprofundações, quem sabe até reformulações, mas é até aqui que o artigo de Jarbas Novelino Barato propõe. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, não esqueça de escrever nos comentários, se inscreva se você não é inscrito, deixe seu like e compartilhe. Esse é o canal Bora Aprender!